E, normalmente, quando eu tô suspeitando numa paciente que tem um histórico mais clássico, né? Aquela paciente com dismenorreia, dispareunia ou infertilidade, que é uma das coisas que pode vir a acontecer, que exames que a gente pede normalmente para poder fazer a propedêutica armada dessas pacientes? Então, mas assim, o exame que a gente costuma solicitar é o ultrassom, né? A gente pede o ultrassom transvaginal. Claro que a gente sabe que a endometriose é uma doença que é super traiçoeira, né? Porque ela pode não aparecer, pode não ter absolutamente nada, né, no ultrassom transvaginal. Mas assim, o ultrassom transvaginal é um exame que é importante para a gente ver se existe algum tipo de foco, pode aparecer, especialmente se for um profissional treinado, né, para fazer o ultrassom. E também para a gente olhar anexos, né? Porque às vezes quando a gente tem endometriose ovariana, quando tem os endometriomas, a gente vai conseguir ver no ultrassom, vai conseguir medir o tamanho desses endometriomas e também para ver os diagnósticos diferenciais, né? Que Claro. podem acontecer. Então, o ultrassom transvaginal é um exame que é fácil de a gente conseguir, né? Tem baixo custo, então é o exame que geralmente se solicita. Mas a gente tem também aí a ressonância, né, que já é um exame de mais alto custo, né, e que costuma ser mais utilizado quando a gente quer ver doença profunda, né, endometriose profunda. Então, quando a gente tem doença profunda, a ressonância acaba tendo mais acurácia, né, do que o Sim. ultrassom. O problema da ressonância é justamente essa questão de custo, né, de ser um exame de maior complexidade, de ter muitas regiões do nosso país que a gente não tem acesso, a paciente não tem acesso, né? Com certeza. Então, aí acaba ficando como ultrassom mesmo, né? Como balizador, assim, né? De diagnóstico. Mas nada disso é diagnóstico definitivo. Hum. O diagnóstico definitivo ainda é, né, a laparoscopia, né? A laparoscopia ainda é o diagnóstico definitivo. A gente não faz mais, né? Cada vez tem se operado menos, né? Sim. Especialmente assim, paciente que não quer engravidar, né? Que não tem endometriomas grandes, não tem acometimento, né? Não tem endometriose em trato urológico nem gastrointestinal. A gente não tem operado, mas tem que lembrar assim que a laparoscopia ainda é o padrão ouro para o diagnóstico. Sim, porque muitas vezes a gente tem uma paciente super sintomática com uma endometriose peritoneal e você não vai ver isso nem na ressonância e nem no ultrassom. Uma coisa que eu costumo falar muito com as minhas pacientes que a gente está investigando endometriose, assim, que dá importância da gente tentar fazer o exame de ultrassom, ultrassom com preparo intestinal de preferência, por um profissional que esteja mais especializado, é que pelo ultrassom ser um exame dinâmico, o profissional tá fazendo, aí a paciente faz: "Ai!". Aí ele fala: "Opa, talvez ali eu tenha mais chance de ter alguma coisa". Então, por ser um exame dinâmico, é mais fácil de você encontrar ou se guiar, inclusive, pelo que a paciente te fala, para encontrar a lesão, né. A ressonância é o exame estático, a pessoa às vezes não tá nem no mesmo hospital ou na mesma cidade ou no mesmo país que vai lá dar ressonância. E é um exame estático, né, é um pouquinho mais difícil. Então, quando a gente consegue fazer o ultrassom do fabuloso mundo da Disney, que a gente não tem quase nenhum lugar aqui no Uhum. Brasil, né, se a gente consegue fazer um ultrassom muito bem feito com preparo intestinal, é o melhor dos mundos para ajudar no diagnóstico, porque o definitivo é anátomo-patológico mesmo. Exato, exatamente. Maravilha. E lembrar, assim, né, para o pessoal que mesmo o ultrassom, como a ressonância, o melhor dos mundos seria ser feito com preparo intestinal, aplicação de gel na vagina para a gente conseguir ver aí, a profundidade, se há algum tipo de nodulação, porque realmente a ressonância é um exame estático e também depende muito da pessoa que vai fazer a análise das imagens, viu? Exato, exatamente. E o ultrassom realmente, quanto tem que ser uma pessoa treinada também, né? Sim. Porque realmente faz toda a diferença quando a gente recebe um laudo de uma pessoa treinada, né, em ultrassom transvaginal com o objetivo de ver endometriose, né, do Sim, que total diferença, né. é, E aí a gente começa a fazer aí você é doutora mimimi hoje agora, mas aí você vai pedir um ultrassom, às vezes está no SUS, a pessoa que vai fazer a agenda do ultrassom tem que fazer 6, 7 exames por hora, e aí não diagnostica mesmo, e não é às vezes por má vontade do colega, às vezes é porque é o então sistema. é um exame que fazer um ultrassom bem feito, com preparo intestinal, vai demorar aí 40 minutos, 1 hora, né. É, com Complicado, né. certeza, com certeza. Uhum.